Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 21 de setembro. Hoje é quinta-feira. Nós celebramos, amados irmãos e irmãs, a festa do apóstolo São Mateus. Peçamos ao Deus da vida que, pelo testemunho e exemplo deste grande homem, São Mateus, em outras traduções, também conhecido por Levi, que exercia o seu ofício na coletoria de impostos, mas que deixa tudo para seguir a Cristo, Senhor nosso, para dar a vida por amor ao Senhor. Que possamos, amados irmãos e irmãs, a exemplo deste grande homem, apóstolo e também evangelista, dedicar a nossa vida por amor a Cristo, se não pelo derramamento de sangue, mas ao menos pela total entrega amorosa do dia a dia ao Senhor Jesus Cristo. Que nos façamos oferendas agradáveis ao Deus da vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguia Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente, amados irmãos e irmãs, o relato da festa de hoje. Cobrador de impostos, Mateus respondeu imediatamente ao chamado de Jesus. Seu nome consta nas 4 passagens que trazem o elenco dos apóstolos. A ele é atribuída a autoria de um dos 4 evangelhos, endereçado à comunidade judaico-cristã. Seu exemplo nos anime a dedicar-nos com entusiasmo à expansão do reino de Deus. Sim, somos convidados, amados irmãos e irmãs, a fazer com que o reino de Deus se expanda e aconteça aqui nesta terra, pois, como batizados, somos convidados a testemunhar o reino de Deus. A primeira leitura se encontra na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 7, depois os versículos 11 a 13. Diz assim: irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência e amor. Então, São Paulo nos convida, amados irmãos e irmãs, a viver como suporte no amor e na paciência de um para com os outros. O que seria o suporte? Não é
tolerância, mas sim, de fato, ser o apoio, o sustentáculo, o suporte de nossos irmãos e irmãs, com paciência e com amor, porque também, em muitas vezes e ocasiões, nossos irmãos e irmãs também são suportes para cada um de nós. E continua o apóstolo: aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, como também uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Então, São Paulo convida, sobretudo, esta comunidade de Éfeso ou dos Efésios, a viver a unidade em Cristo Jesus. Os irmãos vivem em comunhão, vivem em unidade. Aqueles que procuram se desviar do caminho do Senhor vivem a separação, a discórdia, a intriga e tantas outras coisas. Isso é, de fato, forças ou realidades que o próprio inimigo de Deus quer que possam se fomentar na vivência comunitária. Somos, amados irmãos e irmãs, um só corpo, um só Espírito, e somos convidados a ter uma só fé, um só batismo em Deus Pai, por Jesus Cristo, Senhor nosso. O Salmo 18 traz como resposta: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O som, a voz, o Senhor, Ele toca toda a terra, todas as realidades. O Evangelho de Cristo toca todas as realidades, como diz o apóstolo Paulo, ainda que ele seja prisioneiro no Senhor. Ele mesmo diz: estou preso, mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor está livre. Ele vai aonde eu não posso ir. Então, que possamos ser, amados irmãos e irmãs, cartas de Cristo aos nossos irmãos e irmãs. Que possamos ser o Evangelho que muitos vão ter a graça de observar. Que sejamos, por fim, instrumentos do Senhor. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, narra-nos a vocação de Levi, a vocação de Mateus. É muito bonito perceber como os santos de Deus vivem de fato a humildade. Os demais evangelistas, sobretudo, procuram, de certa forma, não tratar o nome deste irmão com amor e respeito, traz o apelido, Levi. Contudo, São Mateus diz, ele se acusa, ele fala. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Parece que num primeiro momento esta fala não tem muito sentido, ou não nos toca profundamente. Mas olha, cobrador de impostos era Mateus. Este ofício, no contexto, não era um ofício muito bem visto e nem um ofício que de verdade agradava o coração de Deus, porque muitas vezes se agia com injustiça para essa realidade. Ao dizer que ele estava sentado na coletoria de impostos, São Mateus está dizendo: eu estava sentado sobre o meu pecado, eu estava enraizado sobre o meu pecado, dizia ele, de certa forma. Hoje nós podemos olhar para a nossa vida, para a nossa história, na nossa caminhada e perceber também como estamos vivendo. Nós estamos sentados sobre o nosso pecado ou somos capazes de ouvir a voz do Senhor, o som que se espalha e ressoa sobre toda a terra, e tomar a atitude que São Mateus tomou. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Esta palavra foi muito forte na vida de São Mateus, porque ele saiu daquela realidade, ele levantou-se
ele reergueu-se, ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto batizados, somos convidados a seguir o Senhor, a nos levantar de nossos pecados, a ressuscitar em Cristo Jesus. Levantar-se de nossos pecados é de fato assumir uma nova vida, é ressuscitar com Cristo. São Mateus vive essa experiência. A palavra ainda nos diz que logo em seguida Jesus se encontrava à mesa na casa de Mateus e estavam reunidos cobradores de impostos e pecadores que estavam sentados à mesa com Jesus e os discípulos. Alguns fariseus que procuravam observar a lei, que procuravam viver os preceitos, ao verem aquilo, perguntam aos discípulos de Jesus: porque vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus responde: aquele que tem saúde não precisa de médico, louvado seja Deus, mas sim os doentes. Foi por mim e por você, e é por nós que Ele vem constantemente, porque Ele é o médico das almas. E nós, feridos pelo pecado, doentes pelo pecado, somos assistidos pelo Senhor. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Por isso aprendei, quero misericórdia e não sacrifício. Não que as obras de sacrifício, de abstinência não sejam agradáveis ao Senhor, mas se elas não são revestidas de caridade, se elas não são revestidas de amor, de nada adianta. Portanto, peçamos ao Deus da vida, uma vez que Ele constantemente vem nos visitar como médico das almas, que nos ajude, amados irmãos e irmãs, a revestir as nossas ações de misericórdia, de caridade, de amor, para que possamos ser de fato instrumentos de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.